Estamos de volta no terceiro e último bloco do Conexão Popular, hoje falando violência contra a mulher com a Gilcele Azzolini, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Gilcele, você no primeiro bloco falou que em alguns casos a mulher pode procurar o CREAS mesmo antes de fazer o boletim de ocorrência. No bloco passado você falou que a casa de acolhimento é o último passo, né, o caso extremo, o recurso extremo, e é para aquelas mulheres que precisam conversar, estão sofrendo isso e querem buscar ajuda de alguma maneira. Como que elas chegam ao CREAS? Como elas têm esse primeiro contato com vocês? Elas podem ir ao CREAS. Né? O CREAS fica situado na rodoviária velha, né, no primeiro piso. Elas podem ir até o CREAS. Enfim, as outras pessoas que convivem com essa mulher também podem denunciar, até para os direitos humanos, né, para o DDH. E ela pode procurar o CRAS, né, da região, e o CRAS vai fazer os devidos encaminhamentos. Existe, assim, no caso, uma articulação também com a educação, né, com as outras secretarias, mas com a educação é algo bem importante, porque na escola, muitas vezes, isso é identificado, né? E aí é encaminhado para o CREAS, a gente faz um acompanhamento conjunto da família, por meio do CRAS. E uma escola em específico procurou a gente fez um trabalho, e que é um trabalho continuado dentro da escola, porque havia um número excedente. A gente fez um trabalho específico, né, com o CRAS, e um trabalho que tem dado muitos resultados, mas são essas duas referências, CRAS e CREAS. A gente sempre escuta aquele ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas os movimentos hoje em dia estão ensinando que não, que tem que meter a colher mesmo. Uhum. Mas até que ponto a gente pode tomar uma atitude se a gente não é família, se a gente não tem uma proximidade? Como a gente estava conversando no intervalo, às vezes você escuta uma briga de vizinho. O que pode ser feito? Denúncia ao DDH, ao Disque Direitos Humanos. Uhum. Né? O Direitos Humanos vai encaminhar, muitas vezes para o CREAS mesmo, e aí existe uma visita social. Uma visita que é toda muito cuidadosa, né? Assistente social vai visitar e faz todo o entendimento da situação. Elas são treinadas para isso, para não expor a mulher, né? Para não expor a situação, mas realiza essa visita, muitas vezes deixa um convite para ela comparecer até o CREAS com um horário, né, agendado, e lá ela é escutada. E aí, claro que tem que existir a vontade da mulher, né, de ser acompanhada, de ser assistida e de superar a situação. No caso de ligar para a polícia dar um flagrante é mais difícil. Eu não vou saber responder muito minuciosamente mas pela experiência que você tem. Porque existem casos e casos. A gente já vivenciou casos onde a denúncia era anônima, a gente teve uma dificuldade, né, de acontecer, até porque o flagrante, a questão da agressão, ela é muitas vezes muito rápida. E eu disse que, enfim, existe uma dificuldade. Muitas vezes, eu acho que o Guardiã Maria da Penha e alguns projetos que a gente tem pensado vão fortalecer essa questão do flagrante. Sim. Ela é uma questão mais pontual, que eu acho que precisa ser até melhor trabalhada, melhor desenvolvida. Então, seja o que for, a recomendação é meter a colher, de qualquer jeito, e tentar ajudar. Sim. Se você acha que está em perigo. Sim, porque, né, vai uma profissional habilitada para fazer uma escuta ativa, né, e sigilosa, fazer uma orientação para que essa mulher, mesmo que ela não queira num primeiro momento procurar, mas ela vai saber que existe todo um trabalho que ela pode procurar quando ela precisar e quiser. Tem um outro fator aqui que eu acho que inclusive pesa também para a mulher procurar ajuda num caso desse. Eu queria saber como que deve ser muito difícil também, em vários casos tem filhos, né? Uhum. Como que tratar dessas crianças, muitas vezes crianças, que tem a mãe
que sofre uma violência e ao mesmo tempo vai ter o pai se tornou um agressor, deve ser uma coisa muito forte para eles. Como vocês conseguem tratar isso daí? Invariavelmente, conselho tutelar. O conselho tutelar deve ser acionado e vai tomar as devidas providências. Ele mesmo vai encaminhar para acolhimento. No caso, se a criança estiver em risco, ela não precisa ter sofrido agressão. Se ela estiver em risco, ela vai imediatamente acolhida e depois a gente vai ver, estudar a situação. Mas a criança ela é tirada da situação de risco imediatamente. Aí, independente do, muitas vezes do querer, isso sempre com o aval do Ministério Público. O Conselho atua em conjunto com o Ministério Público, mas o Conselho faz os devidos encaminhamentos. Se o fórum estiver fechado, ele já pode, se o conselheiro julgar necessário, levar direto para o acolhimento. Isso é imediato, a qualquer horário do dia. E se estiver na rua, a gente também tem serviços que atuam na rua, com situação de rua, Porque existem, a gente tem recentemente acolhido muitas famílias em situação de rua, com crianças. Então, a gente tem o serviço de abordagem de rua, um serviço especializado em abordagem de rua, que fica atuando direto na rua. E também tem o consultório na rua, que hoje atende as pessoas, famílias e muitas vezes crianças em situação de rua, mas no caso das crianças, elas são imediatamente conduzidas para acolhimento. O que diz a estatística em relação ao marido que agride a mulher e, no caso, também acaba descontando nos filhos? Isso acontece bastante ou ainda é um caso mais reduzido? Infelizmente, a gente teve uma ascensão muito significativa no atendimento à criança e adolescente em situação de violência no último ano. Foi a demanda prevalente do CREAS. E, assim, algo que a gente tem se preocupado bastante. A gente está falando aqui da mulher, mas a criança e adolescente é um dado mais significativo até. Porque, assim, é uma situação que está bem gritante. Eu acho que é a nível nacional, mas no município de Taubaté está nos preocupando, mas nós já temos várias também atuações políticas acontecendo nesse sentido. Mas, pasmem, a gente tem um número de acolhimento de criança e adolescente muito maior do que de mulheres. Então, a mulher que às vezes volta para o marido pensando, não, vou fazer isso pelos meus filhos. E se a criança estiver em risco, ela fica no acolhimento. Então, ela geralmente, a chance do marido evoluir e passar, além de bater nela, bater no filho, é grande. Sim, existe muita violência física e sexual contra criança e adolescente. É um dado triste, mas é real. E muita política consistente também nesse sentido, mas é um fato. Complicado, né? Tema extenso, tem muita coisa para ser debatida nesse sentido, né? Juscelia, queria agradecer a sua participação aqui na Conexão Popular. Eu deixo aberto para você, o tempo para você fazer suas considerações finais, né? E ressaltar a importância dessa luta contra a violência, não só contra a mulher, mas a violência de uma maneira geral, né? Que tá alarmante, né? Podemos dizer assim. Sim. Sempre foi, né? É que agora está aparecendo. E que bom que está aparecendo, porque a gente consegue cuidar disso, né? A gente consegue proteger as pessoas que são vítimas, né? Que têm os seus direitos violados e não podem se defender, né? Que é dessa população que o CREAS cuida, da pessoa com deficiência, do idoso, da criança, do adolescente, da mulher. São geralmente a população que tem menor condição de se defender mesmo. Então, o poder público, o Ministério Público, essa rede de proteção atua para garantir essa proteção. Gente, o CREAS e o CRAS são as portas de entrada para essa rede, né? Não só de proteção de direito, mas de promoção. Então, estão aí para servir o munícipe, né? Então, a população acho que tem que explorar o serviço que está aí para servir, e o Centro Pop é o acesso para a população de rua, é como se fosse um CREAS, mas ele é especializado para a pessoa que está em situação de rua, e para essa população tem ainda mais serviços. A gente tem uma peculiaridade no município
de ser um município que tem todas as estradas que interligam a região, cruzando aqui no município. Todas elas passam pelo município de Taubaté. A gente tem dados que são excelentes, né? De qualidade de vida, de índice de desenvolvimento, de gestão, enfim. Taubaté sempre está entre as 50 do Brasil e também da América Latina, entre as cidades melhores para se viver. Isso é ótimo para a gente, porém atrai, né, uma sobrecarga de demanda para o serviço público municipal em função do fenômeno da migração. Ainda temos o fato de que é uma cidade universitária, um polo industrial, temos o batalhão, temos o sistema prisional instalado aqui. Então, e temos um serviço público muito consistente, no sentido de rede de saúde, por exemplo. Nós temos Taubaté e São José como os polos de atendimento regional. E quando eu falo regional, estou falando de 39 municípios, né? Porque a saúde trata da política pública com o formato da regionalização. Então, temos o hospital universitário, temos distribuição de próteses auditivas como referência aqui, temos o Lucimotor e o AME que estão sendo instalados, temos um ambulatório de toxina botulínica e o HU, que hoje todos esses são referência regional. Os outros municípios são obrigados a virem para cá para serem atendidos. Isso tudo são um conjunto de fatores que atraem muitos migrantes para o município, um fluxo de demanda para o serviço público muito grande. Mesmo assim, a gente consegue hoje atender a contento. Juscelia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi mais um Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência e que a gente tenha escutado tudo isso e tenha como base, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, que a gente não dê só os parabéns ou flores para as mulheres, mas a gente acrescente nisso também respeito o ano inteiro. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.